B, ele diz: porque é teu o reino, o poder e a glória para sempre. Nós queremos meditar a nossa mensagem hoje nessas três coisas que Jesus diz que pertencem a Deus. Ele diz que é de Deus o reino, o poder e a glória para todo sempre. E na verdade essas três coisas foram exatamente o alvo do desejo do coração de Satanás. Satanás, por não temer a Deus, desejou essas três coisas. Desejou o reino, o poder e a glória. Isaías 14, versículo 12 até 14, o profeta Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, pôde ver com seus olhos espirituais a queda de Satanás, e ele escreve no seu livro como foi. Ele diz assim, versículo 12: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançada por terra, tu que debilitava as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me exaltarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. É justamente o que Jesus disse, que é de Deus o reino, o poder e a glória. Quando ele diz que subiria às mais altas estrelas, ele não estava falando de corpos celestes, ele estava falando subiria acima de todas as criações de Deus, das quais Deus reina. Ele estava dizendo: este é o meu reinado, eu vou tomar este reinado. E ele diz que assentaria o seu trono ali. Ele está falando do poder, e queria ser igual ao Altíssimo, receber toda a glória para ele. Por causa disso, ele foi lançado dos céus eternamente para viver, gastar a eternidade longe de Deus. E é este mesmo pecado que Satanás tem colocado no coração do homem através da história da humanidade. Se nós olharmos, analisarmos a história da humanidade, ela está sempre ligada com esses problemas: reino, poder e glória. Se nós olharmos os políticos que governaram, que criaram destruição em uma nação, em um povo, mataram, eles estavam em busca de reinar, de ter poder e de ter glória. Mas isso não acontece somente no coração de políticos, de reis. Isso acontece também no nosso coração, porque isso está no coração do homem. Isso acontece no meu coração, isso acontece no seu coração. Talvez nós ainda não paramos para perceber, mas isso está lá dentro de nós, isso faz parte de uma condição humana. Reino significa ter domínio. Nós queremos ter domínio sobre alguma coisa. Poder é ter força, ter possibilidade de fazer alguma coisa, ter capacidade de fazer alguma coisa. E glória, de ser adorado, ser honrado. Portanto, não temer a Deus. Por não temer a Deus, Satanás foi lançado fora da presença de Deus por toda a sua eternidade. Tendo dito isso, eu gostaria de, através dessa afirmação de Jesus: teu é o reino, o poder e a glória, ressaltar razões pelas quais nós devemos resgatar o nosso temor a Deus. Gostaria de começar desenvolvendo aqui nessa noite o que é o reino de Deus. Se nós olharmos na Bíblia várias passagens, nós podemos ver uma variedade extensa de interpretações do que é o reino de Deus. Algumas passagens nos mostram que o reino de Deus está dentro de nós.
Em Lucas 17, 20 a 21, diz: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de nós. Outra passagem diz que o reino de Deus não está dentro de nós, está próximo. Mateus 10, versículo 7. Na verdade, quero trazer uma clareza para você. Quase sempre quando Mateus fala do reino de Deus, ele usa o termo o reino dos céus. Não significa que o reino dos céus é uma coisa e o reino de Deus é outra. Há pessoas que já tentaram fazer a separação disso. Mas se nós olharmos as passagens de Mateus que fala reino dos céus e passagem que está em Marcos, Lucas e João, a mesma passagem, ali os outros evangelistas vão falar reino de Deus. Portanto, reino de Deus e reino dos céus é a mesma coisa. O reino de Deus, ou o reino dos céus, está próximo. Mateus 10, 7. E diz: e à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Outra passagem diz que o reino de Deus está por vir. Mateus 16, 28. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Gostaria de falar para vocês, trazer a definição de reino de Deus, não de acordo com as minhas palavras, mas de acordo com um grande teólogo, um grande professor, que na verdade foi um ministro batista. Foi professor de teologia e exegese do Novo Testamento no Fuller Theological Seminar, George Eldon Ladd. Ele traz essa definição. O reino de Deus é uma realidade presente. Mateus 12, 28. Se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Então ele fala que o reino de Deus é uma realidade presente, mas ao mesmo tempo ele mostra que o reino de Deus ainda está por vir. É uma bênção futura. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50, diz: e agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorruptibilidade. Então o reino de Deus é algo presente, mas também é algo futuro. Outra definição: o reino de Deus é uma bênção redentora interior. Romanos 14, 17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então ele está dizendo que o reino de Deus é uma redenção interior do homem. E essa redenção, isso só vem com o nascimento espiritual, quando nós nascemos de Cristo, quando nós aceitamos Cristo como Senhor e Salvador. Mas ao mesmo tempo ele diz que essa redenção interna, ela também tem a ver com algo externo, conectado até mesmo com as nações. Ele diz que o reino de Deus se relaciona também com os governos das nações do mundo. Em Apocalipse 11, 15, diz: e tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes, que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinar para todo sempre. Mais uma vez, o reino de Deus também é algo que o homem entra nele agora. Nós entramos no reino de Deus agora. Mateus 21, 31. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: o primeiro. Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus.